Se você é empreendedor, se você é autônomo, se você é empresário, se você tem algum tipo de negócio, você precisa saber minimamente sobre contabilidade básica, sobre gestão financeira. E nesse vídeo você vai aprender o que precisa para ter crescimento financeiro garantido no seu negócio. Fala pessoal, e aí, beleza? David Emanuel aqui mais uma vez, o Adubo Financeiro do seu negócio. O meu intuito de fato é fazer com que você e o seu negócio cresçam, evoluam, se desenvolvam. De fato, a minha missão é fazer com que essa multiplicação aconteça, beleza? Nesse vídeo a gente vai fazer, eu vou te trazer aqui quatro indicadores, 4 itens que você precisa enxergar, acompanhar para que você possa crescer financeiramente, ter uma gestão financeira mais saudável. E aí isso envolve noções de contabilidade, noções de gestão financeira, você precisa entender. O primeiro passo já de cara é entender que você precisa organizar a sua casa, organizar as entradas e saídas, fazer uma lista básica dessas entradas e saídas, listar, fazer um elenco, entrada do produto A, entrada do produto B, entrada do produto C, entrada de contrato X, entrada de contrato Y, gastos com isso, gasto com aquilo, custos, despesas, e aí entra um monte de conceitos contábeis que a gente vai discutir a partir de agora. Mas primeiro você precisa fazer essa listagem, organizar as saídas e entradas. Você vai estar fazendo, na verdade, o seu plano de contas. A contabilidade chama de plano de contas essa lista, elenco que você tem de entradas e saídas. De forma muito simples e prática, vai ser adequado ao seu negócio. Você precisa entender apenas que a classificação de gastos era um pouco mais minuciosa. Você vai precisar classificar esses gastos como despesas, como custos, como investimentos. Normalmente as entradas elas são mais simples, o gasto é um pouco mais minucioso. Então entender essa diferença de custos e despesas pode fazer toda a diferença no seu negócio. Custo está ligado à produção, despesa não. Repete comigo isso aí, repete aqui, repete comigo que você vai pegar a manha de entender qual a diferença de custos e despesas. Gente, isso mata muita gente, tá? Fazer essa diferenciação de custos e despesas pode causar muita inconsistência contábil, pode fazer você achar que está tendo lucro e não está tendo, e isso vai, ao longo dos anos, sendo gerado de forma errada. As informações vão lá na frente te mostrar que a tua empresa faliu, te mostrar que você teve rombo, enfim, um monte de coisa pode acontecer se você não sabe essa diferenciação básica de custos e despesa. Então repete, custo está ligado à produção, despesa não. Custo está ligado à produção, despesa não. Muito simples, né? David, mas eu mexo com serviço, eu não faço um produto, não produzo um produto para vender. Então tudo, filhão, repete, tudo que está ligado à produção do seu serviço é custo. Não é não. Se não está ligado, é despesa, beleza? Então custo está ligado ao seu produto, ao seu serviço, é custo. Se não está ligado, o gasto que não está ligado a isso é despesa. O investimento é um gasto que você faz com um retorno garantido, com a visão de um retorno garantido. Nem sempre o retorno vai ser o esperado, mas que vai ter um retorno, vai ter. Então esse investimento, o investimento funciona dessa forma. Quando você faz essa listagem, você vai ter classificado. O ideal é que você classifique ou numericamente ou alfanumericamente. Vai depender de acordo com a tua realidade, o que mais se adequar com o teu nicho, com o teu mercado. Mas se a gente pudesse te mostrar, inclusive bota na tela aí um modelo básico, um exemplo pelo menos de receitas. Elenca lá receita, item 1, item 2, receitas ou faturamento, receita de serviço, receita de produto. Esses produtos podem ser classificados, por exemplo, se você colocou no item 3 receitas, o item 3.1 vai ser receitas de produtos ou serviços. O item 3.1.1 vai ser receita do produto ou serviço A. 3.1.2 receita do produto ou serviço B, e assim por diante. Você pode ter outras receitas que não são das suas vendas do produto específico, e você vai classificar tudo isso, ok? A ideia é realmente organizar essa classificação. E aí você vai ter os gastos. Os gastos eu diria para você organizar de forma bem simples, como custos variáveis e despesas fixas. Os custos estão ligados à produção. Lembra disso? O custo está ligado à produção, a despesa não. Beleza, então custo vai ser tudo aquilo que está ligado
a fabricação. Eu tenho custos de impostos que ou eu pago o imposto, ou eu pago o tributo, ou eu não faço, eu não consigo prestar o serviço, eu não consigo fazer o produto. Então esse custo é um custo, justamente porque está ligado à produção. Você vai elencar nesses custos variáveis. David, por que são variáveis? Porque eles vão variar de acordo com a quantidade produzida, com a quantidade vendida. Quanto mais você faz, quanto mais você vende, maior vai ser o seu custo. Quanto menor vai ser a sua produção, menor vai ser o seu custo. E aí entra também as despesas variáveis ou despesas fixas também. Eu diria para você focar mais nas despesas fixas, que são aquelas que, independente da venda ou não, da produção ou não, você vai tê-las. Internet, telefone, energia elétrica, o aluguel do imóvel que você tem, se paga aluguel, se paga um financiamento, enfim, honorários contábeis, honorários advocatícios. Tem uma série de modelos na internet, dá um Google aí que você vai achar modelo de plano de contas para um nicho tal, vai ter. Se você não achar, comenta aqui, bota nos comentários aqui que você não achou um modelo de contas, que você não conseguiu fazer, a gente vai responder e de repente a gente até manda para você um modelo mais personalizado de acordo com o teu nicho. Feito essa organização, quando você começa a classificar os gastos e as entradas, você começou por tabela. Realmente tem muita gente que usa a tabela em si, um Excel, né? Você começou a fazer um controle financeiro e é um dos controles financeiros mais utilizados hoje em dia, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele pode ser registrado de duas formas, ou pelo caixa ou pela competência. David, como assim? Preste atenção, você está gerando um dos controles financeiros mais importantes, um dos registros contábeis mais importantes que a gente tem dentro da gestão financeira, que é o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa pode ser registrado, as anotações que você faz, cada linhazinha de gasto, de entrada, de saída, elas podem ser registradas, tem um método para isso, para registrar. Pode ser o método por caixa ou o método por competência. David, como assim? O método por competência é de acordo com a competência de acontecimento. Aconteceu hoje uma venda, eu anoto, eu faço o registro dessa venda. Não significa dizer que eu recebi essa venda, a não ser que ela seja vista, né? Mas se não foi à vista, eu posso não ter recebido ainda. Então vai ser registrado por competência, por acontecimento. Fiz uma compra e o pagamento vai ser mês que vem. Tá, se foi por competência, você vai fazer o registro da compra. Você vai registrar lá débitos com fornecedores. Os débitos, o fornecedor não podia pagar, eu paguei o banco pagou o meu fornecedor. Então você vai registrar lá o débito com bancos, vai registrar juros, vai registrar tudo direitinho. Eu indico que você faça o registro por caixa, principalmente dependendo do seu tamanho. Se você é médio, pequeno, você pode fazer o registro por caixa, porque te dá uma visibilidade mais real do que está acontecendo. Porque como é que funciona o caixa? Entrou o dinheiro da venda, registra no caixa. Saiu o dinheiro para comprar um copo descartável, material de escritório, registrou a saída do caixa. Então você vai ter uma realidade mais aproximada, meio que em tempo real, né, do que está acontecendo. Então esses são os dois métodos de você registrar no seu controle financeiro a partir daquela classificação que você fez, que é, contabilmente falando, o plano de contas. Então esse controle financeiro de fluxo de caixa pode ser registrado por caixa ou por competência e vai te dar uma visibilidade muito boa de onde está vindo o dinheiro e para onde está indo o dinheiro. Junto com o fluxo de caixa, você tem aí mais dois que para a contabilidade são os dois mais importantes demonstrativos contábeis, que é o balanço patrimonial e o DRE. O que significa DRE? O acrônimo DRE. Demonstrativo de resultado de exercício. No balanço patrimonial, você vai ter um print, né, uma fotografia, uma imagem ali do patrimônio que a sua empresa, que a sua pessoa jurídica tem naquele exato momento. Você tem dois lados, o lado ativo, o lado do passivo, é um balanço, e o lado do passivo, basicamente, é de onde você está adquirindo esses recursos. De onde está vindo, é a origem dos recursos e onde é que está sendo aplicado esses recursos. Vai estar lá no ativo. O recurso está sendo aplicado em fornecedores, né? Aliás, em estoque, vai estar sendo aplicado em imobilizado, enfim, você faz uma classificação e essa classificação de ativos, essa alocação nos ativos deve te dar um retorno, deve te dar um resultado, deve te dar um lucro, para usar, né, as expressões mais corretas, e esse lucro, esse resultado onde é que vai ser registrado isso? Lá no demonstrativo de resultado do exercício.
Na contabilidade chama exercício, não é a malhação que você faz. O exercício é o período que você está analisando, ok? Então, balanço patrimonial, DRE são os dois, junto com o fluxo de caixa, são os dois demonstrativos, os três, né, que você vai se ater. Se você tiver a oportunidade de entender mais sobre a estrutura desses três relatórios, desses três demonstrativos, estude, tá? E lembra que esse vídeo aqui é só um start para você pegar as manhas, ok? Então vamos lá, vamos partir para os indicadores que você de fato precisa enxergar. Eu indico sempre que você faça uma estrutura de fluxo de caixa baseada na estrutura do DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Eu vou te mostrar um modelo geral aqui de fluxo de caixa e a gente vai destacar dentro desse modelo geral como é que você pode extrair desse modelo geral. Calma, respira, não pira. São só contas de somar e subtrair, é coisa muito simples. Você pode inclusive automatizar isso nas planilhas. Não sei se tem aqui no nosso canal um vídeo daquela planilha que a gente disponibiliza para as pessoas que precisam de um fluxo de caixa, de repente, de um controle financeiro, de uma central de controle financeiro. Se não tiver, a gente vai fazer o vídeo da planilha. Vai sim, vai. E, inclusive no vídeo a gente vai disponibilizar a planilha para o pessoal baixar e usar. Fechado? Beleza? Então é o seguinte, o fluxo de caixa, modelo geral, põe na tela esse modelo que eu fiz aí para o pessoal, básico, para a galera entender direitinho como é que funciona e extrair as informações necessárias. Quando você elenca, você fez a lista lá no plano de contas, você pode, de repente, daquele plano de contas, extrair o valor total que você teve de receita de vendas. Quanto você recebeu, receita, não estou falando aqui com quanto de venda, qual foi o faturamento bruto, não é isso, tá? Não é isso daqui, tá? É a receita, o que você recebeu de fato das vendas. Daquilo que você vendeu e recebeu, você vai totalizar e vai colocar no topo dessa soma, né, dessa relação aqui do fluxo de caixa. Ok? Então, dentro dessa receita de vendas, você vai subtrair, você vai diminuir os custos que você teve com aquela venda. Os custos variáveis, você pode, de repente, no próprio fluxo de caixa aqui, inclusive, que a gente disponibiliza, a gente já subclassifica quais foram esses custos variáveis. Se foi o custo com aluguel, com imóvel, enfim, a gente faz essa subclassificação para você visualizar de forma mais eficiente. E lembra que cada linha dessa aí que aparece, cada linha, cada subclassificação de despesa, cada subclassificação de custos é uma oportunidade que você tem de melhoria. Pega essa chave aqui, ó. Você está jogando um jogo, filhão, que não dá espaço para amadorismo. Muitas vezes, vê se você não se identifica, muitas vezes você começa um negócio, você não tem apoio da família, você não tem apoio dos amigos, você não tem apoio do governo, você não tem apoio de ninguém. E você fica querendo fazer do jeito que você é formado em axologia. Ah, porque eu acho que isso, porque eu acho que... Irmão, minha amiga, para com isso. Investe em profissionalização. Senão você vai perder esse jogo, porque o teu concorrente e os entrantes, quem está entrando no mercado agora, está sempre profissionalizando. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Então, esquece essa coisa de achei, porque eu vi assim, assim. Não. Se profissionaliza, procura alguém, faz um curso, estuda mais, dá o suor, o sangue, se for o caso, né? Porque essa pressão que você dá no início vai fazer com que o teu avião decole, com que a tua nave decole, beleza? Então, cada linha que você tem é uma oportunidade de melhorar. Eu posso mudar o plano de telefonia e de repente economizar X ao ano. Eu enxergando isso dentro de uma discriminação aí do seu fluxo de caixa, né? Você vai elencar tudo isso, fica muito mais fácil de você visualizar para onde está indo, onde é que são as torneiras de gasto que você precisa fechar. E a gente vai dar algumas dicas no final que vai fazer sentido, tá? Então, eu tirei os meus custos variáveis. Receita de vendas menos custo variável vai te dar a margem de contribuição. Margem de contribuição é quanto a minha empresa, quanto a minha pessoa jurídica contribui para pagar as despesas que são fixas. Então, eu tenho a minha venda, tenho o meu custo, tirei o meu custo e vou ter a margem de contribuição. Atenção com a margem de contribuição. Atenção com ela, tá? Depois da margem de contribuição, você pegou a margem de contribuição, vai diminuir as despesas, vai reduzir, subtrair as despesas, aí você vai chegar no lucro operacional bruto.
Esse é o lucro que você teve com as operações principais da sua empresa. Depois desse valor que você tem aí, você vai tirar o investimento. A gente sempre trabalha na nossa metodologia aqui de trabalho, né, de consultoria, que você deve investir tudo, não deve ficar dinheiro em caixa. Deve investir tudo. Porque a partir desse investimento que você vai colher, você vai tracionar as suas colheitas de resultados. Então, quer crescer mais rápido, quer crescer exponencialmente? Faça investimentos conscientes, inteligentes, de retorno, que possam tracionar o seu crescimento financeiro de forma mais rápida. Tirei os investimentos e vou ter um lucro operacional. O lucro operacional bruto e lucro operacional, a diferença está só que você tirou os investimentos do bruto lá e ficou o lucro operacional simples, tá? Depois desse passo aí, você vai ter um balanço de entradas e saídas que não são advindas das operações principais da sua empresa. Um juros que você recebe de uma aplicação financeira, os juros que você paga de alguma coisa que não tem nada a ver com a sua operação. Então vai fazer esse balanço, soma o que é entrada, diminui o que é saída. Se o saldo for positivo, você vai somar, se o saldo for negativo, você vai subtrair. E você vai ter lá no final de tudo isso um resultado líquido. Esperamos sempre que esse resultado líquido seja positivo, ou seja lucro. Lucro, lucro, lucro. Esperamos que esse resultado seja sempre lucro, seja sempre positivo. A ideia é exatamente essa. Ok? Então, quais são desses todos, David, que eu preciso ficar de olho, que eu preciso ter a atenção redobrada? Então, fez essa conta, elencou tudo, fez essa continha, vai ter um resultado líquido, vai apurar o resultado lá no final? O que é que você vai precisar fazer? Todo santo mês você vai precisar olhar para a margem de contribuição, para o lucro operacional bruto e para o seu lucro, para a sua taxa de lucratividade. Beleza? Fica de olho nesses três e no quarto, que é a precificação. O quarto ponto é a precificação. Gente, não adianta nada você saber quanto maior a sua margem de contribuição, maior vai ser o seu lucro, quanto maior você... Gente, se você precifica errado, se você faz os cálculos errados de preço, você está fadado à falência. Uma fórmula para falir a sua empresa. Quer uma fórmula para falir a sua empresa? Aumenta as vendas com a precificação errada. Vai dar errado, vai dar erro. Então, se você aumenta a venda com precificação errada, você vai dar erro. Então, é preciso entender. Você tem um modelo matemático testado, uma metodologia de precificação? Se você não tem, você precisa ter. Lembra do que eu falei? Não há espaço para amadorismo, beleza? Então, estuda a precificação. Precificação envolve um monte de coisa, não é só fazer, eu gastei isso, eu vou ter que pagar aquilo, então eu quero ganhar X. Não, não é só assim, tá? Não é só assim. Você precisa envolver mercado, demanda, quem é o teu público, fatias de mercado, enfim, todo um estudo que você faz de quem está disposto a pagar para ver se de repente você está disposto, o teu público está disposto a te dar uma lucratividade maior, também tem isso, ok? Então, pega esses 3 pontos aí do nosso fluxo de caixa baseado no nosso DRE, que é a margem de contribuição, lucro operacional e a sua lucratividade, junta com a sua precificação, e você vai entender muito, você vai estar Gente, ó, presta atenção aqui. Se você entender desses 3, se você fizer um acompanhamento, né, se está crescendo, qual é a evolução desses índices, você vai estar na frente de 90% das empresas do mercado hoje. 90% das empresas não fazem acompanhamento periódico desses índices e acabam entrando pelo cano, beleza? Então, ó, presta atenção nisso aí, ok? Dica final para a gente encerrar o vídeo, mas antes, se já está fazendo sentido para você, se já fez sentido até aqui, deixa o like, comenta, compartilha, o YouTube vai entregar para mais gente, a gente agradece demais a você que faz isso, que deixa o seu like, porque você vai estar me ajudando a cumprir o meu propósito de levar esse crescimento financeiro para as famílias, beleza? Dicas finais. Pelo amor de Deus, não use o caixa da tua empresa como um caixa eletrônico pessoal. Então faça a separação hoje. Se você não faz, faça a separação das finanças da pessoa física para a pessoa jurídica. O caixa da empresa não é o teu caixa, não é o teu bolso, não é a tua carteira, ok? Depois que você faz isso, dica final, segunda dica final aqui,
estabeleça prioridades. Se você, só de você enxergar, se você faz a classificação de entrada, logo de cara ali, ó, entrada, venda de produto A, receita do produto B, receita do produto C, você já sabe qual que é o produto que está vendendo mais ou não. Se você tem um produto que o faturamento dele é pequeno demais, qual a prioridade? Qual é a prioridade? Aumentar a lucratividade ou gastar muito mais energia para fazer aquele produto crescer de novo? Então, de repente, não é melhor tirar ele do portfólio, você já começa a fazer análise, seja sempre crítico em cima disso. Estabeleça prioridades, beleza? Então é isso, tá? Dicas finais dadas, qualquer dúvida, estamos aqui. Um grande abraço, eu fui!